Olá, meus amigos. Hoje é um vídeo sobre um assunto específico. Tá tudo anotadinho aqui. Eu fiz algumas anotações aqui propositais. Deixa eu só botar aqui para cima para não voar meu papel ali. Vamos lá, é o seguinte. A gente vai falar de mediunidade ostensiva. Em resposta a uma imagem, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu postei uma imagem sobre mediunidade no Facebook, e foi muita gente comentando. Eu recebi alguns e-mails sobre isso, na verdade com dúvidas, com questões, gente preocupada, gente querendo saber se era médium. Eu não sou especificamente um especialista nisso. Eu trabalhei alguns anos com um centro espírita, como fora do corpo trabalho, com espírito, convivendo com médiuns durante essa vida toda também. Então eu sei alguma coisa, mas isso aqui é baseado em vários estudos, não é só minha opinião. É importante estudar, pegar livro, viu? Pegar informação, como dos médiuns, recordações da mediunidade. Tem vários livros aí para você fazer isso. Eu diria até que esse vídeo aqui, eu vou estar lendo, porque isso eu escrevi, né? Então eu não vou, para poder manter a síntese, vamos lá. Ele poderia ser de utilidade pública, não são poucos os que passam por isso que nós vamos falar aqui. Um bate-papo simples, vamos lá. Todos nós somos médiuns, que é a capacidade de nos relacionarmos com o mundo espiritual. Todos nós fazemos isso, né? Nós temos intuições, pensamentos, emoções, todos absolutamente somos atingidos diretamente. Mesmo o maior dos ateus, aquele que não acredita em nada, não faz diferença, é secundário, ou aquele que é insensível igual a pedra, não sente nem mordida de muriçoca. Nós todos temos uma mediunidade e somos, digamos assim, acessados. Mas nós vamos falar aqui hoje da mediunidade ostensiva. Que todos são médiuns, nós sabemos, mas médiuns ostensivos são diferentes, são intensivos. Mediunidade ostensiva é aquela que vem conosco desde o nascimento. Nós somos diferentes desde a infância. E ela começa a aparecer na juventude. Não duvide, mediunidade, ela vem conosco para missão direta e também reações de karma. Mediunidade, em sua maioria, é karma, certo? Repercussão de atitudes. É justamente para que a gente não fuja da responsabilidade de usar e servir e consiga trazer de volta essas repercussões passadas. Normalmente foram pessoas que em vidas passadas só fizeram bobagens, ecas, né? Só pensavam em si mesmos e eram apagadas e descrentes. Isso vem no plano do processo de antes de nascer, que também é chamado de reencarnação, ou período intermissivo, ou erraticidade, foram indicadas ou sugeridas por espíritos amigos, ou elas próprias, reconhecendo a necessidade disso, solicitaram para vir assim, para conseguir resgatar débitos e não mais ficarem apagadas e correrem novamente do que são. Deixa eu botar esse bicho para cima aqui que tá frio. Ou para baixo. Aí. E como saber, a pergunta, se você é um médium ostensivo? Fácil. Normalmente, como eu falei, a mediunidade ostensiva, ou seja, aquela que eu vou explicar mais a parte, com calma, o processo energético de cada um deles, eu vou desligar. Ela aparece na juventude, né? Então acontece assim, entre os seus 13 e 20 anos, você vem sentindo desde a infância, né? Você já tem aquela sensação diferente, algumas repercussões diferentes, a gente vai falar já já por quê, mas a influência vem a partir dos 15 e o resto da vida. Portanto, se você não sentir uma influência forte, incluindo incorporações, o médium, quando é ostensivo, ele já desde novo, 16, 17, 15 anos, ele já começa a sofrer muito a ação de personalidade, de ambiente. É normal ele ter dupla personalidade, mudanças de humor frequente. Isso não é só depois não, no começo também. Inclusive ser carregado, dominado, ser levado para muitas histórias de pessoas que enlouqueceram
que estão por aí, são, na verdade, médiuns em desarmonia, que não chegaram ao nível de equilíbrio e foram utilizados para os processos mais intensos de obsessão. Lamentável. Portanto, se você não sentiu isso na infância, não quer dizer que você não possa vir a sentir no decorrer da vida, porque a mediunidade ela pode aflorar, depender da necessidade. A verdade é que os chakras eles podem ser modificados no decorrer da vida, nós vamos falar já disso. Mas se você não aconteceu contigo na infância e até agora não aconteceu nesse ponto, você não sentiu muito forte a incorporação, a psicofonia, a psicografia, a movimentação, a influência, não se preocupe que provavelmente a sua mediunidade não é ostensiva. Eu, por exemplo, não tenho mediunidade ostensiva. Eu saio do corpo, eu tenho facilidade para sair do corpo, é totalmente anímico, quer dizer, eu faço o processo, sou muito sensível à energia, mas eu não tenho esse ectoplasma que a gente vai falar já, mais densificado, que é o que define a mediunidade ostensiva, para a incorporação. Porém, sua mediunidade pode aparecer, como eu falei, em outras fases da vida, né? Por vários motivos, como adiantamento de karma, alguma situação dada pela espiritualidade para que a pessoa não saia do planejado, quer dizer, você está fazendo muita besteira, eles fazem um chamado, te colocam a mediunidade para você despertar e encontre de novo esse norte, essas coisas podem acontecer por motivos diferentes. Ou então você está passando por um assédio muito forte, não está captando, também tu abre teus chakras de uma forma muito forte para que você perceba o assédio e aí consiga fazer alguns desvios se necessários ou ir buscar ajuda. Do mesmo jeito, o médium também pode perder sua faculdade por não fazer uso e tê-la em casos específicos, travada ou fechada por motivos variados, como necessidade de um trabalho, uma repercussão que vai acontecer na família, ou uma situação específica, né, que vai precisar passar durante o decorrer da vida, por mau uso da própria mediunidade, por não ser assediado, por tempo indeterminado também. Ou seja, você veio com uma facilidade e não usou. O que repercute nisso, claro, uma sensação ruim para você após a saída daqui, né? Porque isso aqui é uma passagem rápida, né? Repetitiva e rápida, de repente você chega lá e não fez o uso, você vai se culpar, infelizmente, naturalmente, e não tem como correr disso. Mas o que acontece normalmente é diferente. O médium, antes de nascer, tem as suas energias alteradas, seus chakras são centros de forças ligados em cada célula, e principalmente são as células e glândulas do corpo, como o coração e o baço, ou seja, cada chakrazinho, cada processozinho desse aqui da nossa pele é um chakrazinho. Esse vídeo vai ter umas meia hora, vamos lá, que conecta a gente, hoje no entanto, vou tentar adiantar. E os chakras mais fortes estão ligados a glândulas, né? Você vê aqui o coração, o baço, enfim, vocês têm várias ligações, né? A glândula pineal, a pituitária, o cérebro, né? Repercussões de mais aglomerados mesmo, mais fortes, mais intensos, de células que formam também chakras mais intensos. Os chakras dos médiuns ostensivos, ou seja, os médiuns que drenam mais essas energias, eles desde o começo da elaboração, desde a hora, inclusive antes de haver a fecundação, as energias que são geradas, o processo de ligação magnética no corpo, astral dele, né, na hora da ligação, eles são feitos, já é diferente. Então o médium ele é preparado antes da reencarnação. Você já vem para ser médium, né? O processo de energia, os seus chakras, os seus centros de força, eles vão drenar mais ectoplasma. Isso vai significar maior reação. E como a energia está em tudo, energia depende de determinada coisa. Você está falando de energia para a vida, né? Como dizem no Telecurso 2000, vamos pensar um pouco. Por que é que ficamos encarnados? Para a gente entender energia. Eu falo isso porque tem muita gente assistindo de pontos diferentes que não entende direito. Estou tentando ser o mais simples possível. Estou falando um pouco rápido porque eu estou em horário de trabalho. Parei um pouquinho para fazer isso porque senti uma intuição. E dentro daquilo. O corpo físico é físico. Que inteligência, né? Simples. A partir de agora você desliga o vídeo e não assiste mais esse animal. Mas vamos lá. Ele só vibra na dimensão física, é o que eu quero falar. É feito de carne, é denso, é palpável, é pesado, né? É frágil. Ele só existe para dar a sensação de recomeço, para a consciência, e limitar um pouco a nossa capacidade de rememoração, de lembrança de coisas do passado e dar a sensação de recomeço. Só que tem um problema. O corpo espiritual, ele fica numa dimensão totalmente diferente do corpo físico, inacessível. Eles não fazem parte da mesma frequência. Em tese, ou digamos, eles não têm nenhum jeito acesso um ao outro. Não. Mas como assim?
como é que então há envolvimento, mediunidade, como é que há reencarnação se o corpo espiritual não tem acesso ao corpo físico? É aí que entra o que está no meio, as energias. Também chamadas de dimensões intermediárias, elas ficam entre o espírito e o corpo físico, ou dimener, dimensão energética. Essa dimensão é o elo, não vou falar elo de ligação porque é pleonasmo, o elo entre o corpo físico e o espiritual. Ficam entre o corpo físico e o espiritual exatamente no meio, fazendo essa ligação, centralizando e fazendo esses dois corpos em dimensões diferentes conseguirem ficar, digamos assim, conectados e transmitir informação um ao outro, inclusive informação de movimento, né? Essas coisas todas estão acontecendo através de eletricidade e processo energético. Os chakras, as chakras são centros de forças conectados no campo energético, certo? Que fazem com que a energia que seja drenada para a movimentação disso aconteça, no caso do médio ostensivo, entre os campos são milhares de filamentozinhos que prendem de uma forma surpreendente, um magnetismo intenso. São vórtices pequenos, tipo bolinhas, rodinhas, que giram e renovam nossas energias o tempo todo. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Elas transmitem cores, né? Esse processo cria um campo, que é a aura, que a gente vai falar já, vai transmitindo cores, e como até as sons têm cores, na verdade, né? Os chakras, então, fazem do médio, faz tanta drenagem dessa energia, e a ligação desses dois campos, né? E os médios ostensivos, ele tem essas vozes drenando e transformando essas energias de forma mais densa, ou seja, eu tenho chakras, eu não sou médio ostensivo. Então, essa energiazinha que está aqui, está o tempo todo drenando, criando cores através também do pensamento. Quem controla isso? O pensamento, né? Mas o processo de energia são instrumentos que estão ali. Você não vai mudar esses instrumentos que estão, por exemplo, eu não vou mudar meu coração porque eu estou pensando, eu posso fazer ele bater mais calmo, mais rápido. Eu posso fazer ele não ficar doente, mas mudar o coração eu não vou, ele é orgânico, é um instrumento que eu estou utilizando. Os chakras são iguais, são órgãos no corpo energético. Eu estou utilizando eles, eu vou fazer eles vibrarem, rodarem, equilibrarem ou não, pelo pensamento. Quer dizer, eu posso fazer meu coração bater mais desequilibrado se eu pensar mal. Se eu tirar um processo emocional, ele vai bater mais forte. Eu posso fazer do mesmo jeito os chakras mexerem diferente através do pensamento. Eu posso desalinhar os chakras através do pensamento. Isso a gente é outra história também. Então, esses médios ostensivos, eles têm esses chakras, eles drenam a energia e fazem com que essa energia fique mais densa do que o normal. Ou seja, um médio de incorporação, os chakras dele, eles conseguem pegar essa energia que está nessa frequência intermediária e fazer ficar mais palpável. Isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui ao redor do corpo. Pega assim, você consegue pegar na energia do médium. O espírito consegue. Na minha energia seria uma roupa quase de seda rosa, né? Você não é palpável, mas não é tanto, sabe? O domínio não é tanto. Tudo tem um campo. Por exemplo, se você mexe energia atômica, vai ter um campo. A energia de todo jeito tem um campo ao redor, né? Um campo de atuação, né? Esse campo da nossa atuação chama-se aura. É a repercussão desse campo. A aura do médium também é ostensivo, também é mais densa. Esse campo energético que fica ao redor. Existe o campo que está aqui colado, ele começa a repercutir de forma densa. Aqui é um pouquinho, você consegue enxergar isso nessas pessoas, esse campozinho. Ele é um pouquinho mais denso, vai ficando sutil, sutil até sair. O do médium, ele é denso daqui até embaixo. Claro que vai ficando mais sutil, mas isso aqui é gelatinoso no médium. E o médium que não trabalha, então, as energias, que nós vamos falar já já, ainda é mais gelatinoso, né? Nos médios esse campo fica mais denso e faz com que os chakras dele sejam criados e moldados para isso. O que implica isso? Vamos lá. Pense comigo. Se você tem energias ectoplásmicas, que é essa energia que envolve todo o corpo físico e espiritual, uma energia específica para isso, pois tudo é energia e se transforma de acordo com a necessidade, então a sua interferência e percepção do corpo físico no mundo espiritual é maior. Concorda? Ou seja, eu quero falar o seguinte: se o que faz eu ficar no corpo físico conectado ao espiritual são essas energias, beleza? Isso me faz ter sensibilidade, porque apesar de eu sou uma consciência, mas eu consigo, travado aqui no corpo, com essa ligação, sentir alguma coisa do espiritual. Isso me faz ser um pouco médium, todo mundo é um pouco. O médium ostensivo é médium pra caramba, médium pra caralho. Ele conecta muito com o mundo espiritual. Essa sintonia, essa ligação é muito forte. E quanto menos ele trabalha energia, mais denso isso aqui vai ficando. Isso aqui vai ficando praticamente, sabe, travado em energia, a gente vai falar já.
Se você tem ao seu redor uma capacidade mais densificada de energia, veja só, que é um médio ostensivo, ele tem mais densidade energética ao seu redor, sua aura é mais densa. Logo, ele consegue sentir e atuar mais do que isso. Ele consegue ser influenciado e sentir repercussões de outras consciências e ambientes também. Ele fica palpável para espíritos e o mundo espiritual. Então vamos lá. O médium nasceu para usar essa energia. Por que ele nasceu assim? Sim. Para fazer a ligação no mundo espiritual, para mudar, para melhorar o mundo, para fazer com que as pessoas não se percam, que percebam que sempre fiquem questionando que tem alguma coisa a mais, sabe? Que tem uma conexão, a influência. Ele próprio sabe disso, ele não consegue correr. Ele fica na dúvida a vida toda, às vezes, obsediado, sofrendo pra caramba, mas ele nunca tem dúvida. Ou se tem, fica sempre naquela média ali, se existe ou não existe. Imagine se não tivesse mediunidade, como não ia ser fechado. Aí, vai ter que usar isso de alguma maneira? Vai. Aí que mora a merda. Fato, a energia está ali, amigo, ela vai ser usada. E pensemos simples, nada se perde. Se você não vai usar essa energia para ajudar, ela vai ser usada para não ajudar. O que eu quero falar, vai ser atormentado. Por quê? Porque se você não se coloca à disposição do bem, você não se aproxima de bons espíritos, de boas consciências e não utiliza essa energia da melhor forma possível. O que vai acontecer? O acúmulo vai fazer você perder contato com os mentores e ficar sem sintonia. E ter vários problemas, inclusive de saúde, que nós vamos falar já já. E a influência é intensa. Se lasca. Médium que nunca trabalha, amigo, é caminho para o cemitério. Sim, pois vamos falar disso agora. Médium que nunca trabalha, fica mais denso, pois toda vez... Espera aí que está repetindo a música aqui. Ah, não. Ó, pois toda vez que ele faz uso da sua mediunidade, seja psicofonia que é a capacidade de falar, né? Você utiliza esse chakra daqui, essa vórticezinha que ajuda a falar, a drenar energia para pegar contato. O espírito chega na hora, praticamente já vai controlando você, né? Igualmente o médium. Psicografia, quero descrever, e tem vários outros tipos de mediunidade, algumas mais anímicas, algumas mais físicas, enfim. Ou no mínimo, o médico, doação energética como cura passe, ele vai se lascar. Se não fizer, vai se lascar bonito. O que não falta no mundo espiritual e aqui também são pessoas desequilibradas. Eu, você e outros tantos aí fora, em desarmonia emocional, mental, enfim. E em pontos específicos. Às vezes o cara é até bom no ponto, é perdido em outro. E pense comigo, na tua casa tem espíritos e eles vão procurar meios de atuar e é bem fácil perceber quanto é possível fazer isso por um médium. Um médium babaca, quando às vezes não trabalha na cabeça deles. É uma marionete, vai ser lanchinho. Se pode uma pessoa já é possível, se por uma pessoa já é possível através da influência, por exemplo. Se uma pessoa que não é médium já é influenciada pelos espíritos, já sofre influência, sofre obsessão, sofre assédio, sofre processo de encosto, por exemplo, imagine um médium. Pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 459, Allan Kardec, que é um cientista fantástico, não trave a mente nesse ponto, ele era cientista. Um questionamento assim, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que imaginas, porque frequentemente são eles quem vos dirigem. Imagine o que não fazem com médio ostensivo. Dores de cabeça, pois energias acumuladas se concentram nas pontas, isso dá uma merda que tu não imagina. O tamanho da merda que é isso. Confusão e mudança constante de humor no médium que não trabalha, porque a densidade energética lhe dá acesso a todo tipo de ambiente, pessoas e consciências, espíritos que estão por todos os lados. Ele é atormentado constantemente, isso quando não pega um obsessor, né, específico que fala é meu, tu é meu agora, a partir de agora, não encoste não que é meu, sai, eu que mando, né? Eles se acham dono e fazem de verdade de marionete. Como as energias se acumulam nas pontas, ou seja, energia na física, em qualquer espécie, como os para-raios são colocados, eles são direcionados para as pontas. Isso repercute em tudo no corpo. Na juventude talvez não sinta muito, talvez. Médium vai ter vários processos de problemas físicos, inclusive os que tiveram processos intensos mesmo de mediunidade, por repercussão mesmo, de outras vidas.
Mas perto dos seus 40 anos, entre os 30 e poucos 40, já começam sintomas de problema nos ossos. As dores de cabeça são intensas o tempo inteiro, inclusive passando aspectos de enxaqueca, sem contar as depressões que nós vamos falar. As juntas, esse aspecto aqui, ó, começam a dar problema, as costas, as costelas, todos esses pontos, os ombros, dores intensas. Sem contar que, como ficam densos e se aproximam de muitas emoções também densificadas, que são consciências, na verdade ele está muito suscetível, porque no trabalho a energia está ali, meu amigo, se não usa, é até bom que use por um lado, porque se aquilo acumular demais, morre, né? Ninguém aguenta acúmulo energético. Não pensa direito, tem confusão o tempo inteiro, né? Tem constantes arritmias, batidas cardíacas em desarmonia, coração batendo descompassado e sofrem até, não raro, muito comum, depressão. Pois não aguento tanta proximidade com energias pesadas. Calma que eu vou falar a solução. Médium não sente só energia de espírito, mas sente de pessoas e ambientes. E a energia do médium que no trabalho é péssima ao redor dele, né? Sofrem tanto com isso. Ah, mas por que Deus permitiu vir assim para que não caia na merda? Para que seja chamado o tempo todo, para que não fique materialista, para que não pense só as mesmas coisas que provavelmente, certamente pensou na vida passada. E mais, médium, qual é a diferença de médium por karma e médium por missão? A maioria é karma, 90%. É a forma como você enxerga. O médium por missão, ele vem, trabalha e acabou. Ele sabe o que tem que ser e aceita numa boa, né? Não é geral, mas normalmente é assim. O médium por karma, ele não gosta. É um peso. Ele faz porque não tem jeito. Porque foi atormentado a vida toda. Ele só está na espiritualidade por causa da mediunidade. Esse é o kármico. É quase todo mundo. É pela dor, né? Olha, como nós podemos ser ajudados? Como que o médium pode ser ajudado? O médium ostensivo. Todo mundo tem ajuda? Tem, claro. Você nunca esteve sozinho. Mas por que aconteceu? Para que você só ia perceber o erro se entendesse que era por causa disso. A todo momento tem alguém ajudando e tentando te influenciar. Meu irmão, não tem solução, vá trabalhar. Mas você corre do pensamento. Às vezes vem por fora, eles se influenciam alguém para chegar até você, você não percebe a dica. Mas, por exemplo, depende das coisas, no caso, médium depende de duas coisas para entrar em contato com um mentor. Sintonia, difícil pra caramba, a maioria não tem, porque vem naquela vida corrida, confusa. E energia. Sintonia podia ser oração, conexão com Deus. Energias, a densidade energética, ele tem mais acesso aos obsessores, não tem os mentores. Sim, sintonia porque é preciso dar abertura a isso. Energias, pois se você não trabalha, se você trabalha, você fica conectado com o bem. Senão, você é dominado por espíritos zombeteiros, assediadores, que sugam mesmo suas energias e dominam, atormentando e se aproveitando desse ectoplasma que não só tem pouco, transborda. Se ninguém usa, eles pintam e bordam, né? E qualquer obsessorzinho de esquina, porque às vezes você acha, não, eu tenho um obsessor muito forte, não é que é forte, você que é fraco. Você dá acesso, meu irmão. Se é muito fácil controlar médium que não trabalha, é só chegar perto, ele se instante, que peso do coração, que dor de cabeça, claro, não usa energia para nada, tá ali transbordando. Aí o obsessor da esquina se sente o cara, não, eu que domino ali. Nem é, porque é fácil dominar, porque ele é uma marionete. Ele foi feito para isso, ele nasceu para isso, só que não utiliza. Ele acha que é uma pessoazinha que tem que viver uma vida e ser feliz e ganhar dinheiro no mundo. Não é não, meu irmão, você é um espírito. E você tem obrigações com a sua reencarnação, incluindo você mesmo às vezes pediu para que não corresse disso, porque se não tivesse provavelmente você ia correr. Né? Enfim, estão sem contato com os mentores, mas não tem muito acesso dos mentores por causa de boa sintonia, pensamento bom, oração e essas energias densas. Então, eles, mentores, ajudam da forma que dá. Meu amigo, se você é médium e está parado, não adianta reclamar, cadê meu livre-arbítrio? Tu perdeu o teu livre-arbítrio antes de nascer, miserável, com todo respeito. O que eu quero falar, carinhosamente, que esse é o meu jeito. O barco, quando é colocado na água, depois que você começa a construir o navio que ele desce no mar, não adianta mais ficar chorando e reclamando para trocar o casco. Não gostei. Já está na água, agora tem que curtir, aguentar as tempestades da maré, das águas do mar, da vida. Foi projetado para aquilo e não adianta querer voltar mais. Já está navegando, agora não tem mais jeito, tem que esperar agora chegar no outro porto, que é o quê? Uma nova vida. Você já está no caminho da vida e ela é curta, viu? Passa rápido, o arrependimento dói, viu? E os instrumentos que você tem em mãos só lhe farão bem se você souber usá-los.
E outra coisa, vai ajudar a gente pra caramba, além de débito que você vai resgatar, você vai sair daqui com crédito. E a sensação de completismo, passei pela vida, programei, tá, mas mais ou menos segui, pior não seguir nada. Doe-se, ajude, coloque-se o seu gift, o seu dom à disposição. Faça não por caridade lá fora, mas por você e pela sua família. Mas não quer dizer que você vai ter paz com isso, nem que mais você vai se sentir melhor. E tem mais. Você vai levar um pouco mais de tranquilidade para você, para a organização da sua vida, do seu estado emocional e para quem mora perto de você. Na casa que eu trabalhei por mais ou menos 5 anos, no Leopoldo Machado, um dos dirigentes que na época estava lá já fazia 23 anos, falava sempre: ninguém aguenta viver, raras criaturas aguentam isso, perto de médium que não usa a sua faculdade. Em raros casos, a maioria ficam solteiros, pois é impossível viver perto de alguém que se aproxima muito da bipolaridade. Os sintomas da mediunidade são muito próximos à bipolaridade, que é aquela transição de personalidade mudando o tempo inteiro, né? Mudanças constantes de humor, aperto no peito, falta de ar, coração batendo estranho, pensamentos de desalinho, né? Uma mente hiperativa, dificuldades extremas para dormir, depressão, sensibilidade a dias mais densos, como por exemplo o domingo, sofre com a síndrome de domingo e todos os dias às vezes ficam pesados, não compreende, tem alegrias excessivas e desce muito fácil, cai num dia, cai no outro. Isso não quer dizer, muitos vão pensar, mas eu não sou médium ostensivo e sinto isso tudo, será que eu também sou médium nesse caso? Talvez você passe por assédio, alguma influência ou a sua mediunidade esteja aflorando. No decorrer da vida pode acontecer. É importante uma coisa, de todo jeito você vai precisar, você pode estar passando por assédio. Como é que eu vou saber? Vai no centro espírita, no centro esotérico, no centro de umbanda, no candomblé, não importa o que mais ele for afim, você vai precisar fazer uso. Ah, mas eu sou evangélico, ateu, né? Se está travando a sua mente, o que eu posso fazer? Você pode fazer, ninguém vai chegar para você e falar como é que você tem que fazer. Sua mente tem que estar aberta nesse aspecto. É simples. O azar é só teu. Mas isso é ofensa. Não, o azar é teu mesmo. Porque é você que vai se lascar. Não tem outra coisa. De todo jeito, você vai precisar sempre estar fazendo exercício físico, porque trabalhar o corpo faz com que essa energia saia mais de você, isso alivie, faça movimentar, mas não só isso. Energético. Passe, mediúnico, trabalhar a mediunidade. Se você não é médium, está sentindo todos esses sintomas, faça exercício físico, vai tomar passe constantemente, vai tomar um reiki, vai tomar um jorei, vai tomar uma energia de taoísmo, vai tomar um passe de caboclo no centro de umbanda, vai tomar uma abração, uma baforada na cara no candomblé, um charutão lá no arbudo, vai tomar um passe espírita magnético, né? Vai fazer alguma coisa, mas você vai precisar fazer. Só o físico não vai adiantar, hein? É bastante buscar cuidar das energias e também da mente. Pois tem pessoas que chegarão tão profundamente nisso, nesse sofrimento constante de convivência com essas energias densas, que só cuidar das energias talvez não seja mais suficiente. A ajuda psicológica também, talvez alguma medicação para segurar a onda. Vá então, como eu falei, buscar ajuda, vá doar-se. Tem quem tenha horror da mediunidade. Minha mãe tem. Minha mãe é uma médium e tanto. A mediunidade da minha mãe, Marcelo sabe disso, Ícaro sabe disso, quem mais sabe disso que estava lá em casa na época? Um bando de gente sabe disso. Marcelo Jansen, claro, para você saber desse vídeo. Marcelo é um exemplo claro de médium. E muitas vezes utilizou a mediunidade também de muitos jeitos legais, também aprendeu muito com isso. Ele sabe repercutidamente na própria pele a repercussão da mediunidade. Eu tenho certeza disso. É uma médium de mão cheia, mas ela corre disso igual o diabo corre da cruz. Minha mãe é médium por karma, básico. Estou julgando porque não é julgar não, eu vivi perto, é mãe. E chega aí para a igreja, minha mãe sabe do mundo espiritual, ela trabalhou em centro espírita por necessidade, não conseguia correr. Minha mãe nova, estava vendo uma saída de santo assim, nem sabia o que era, quando eu vi ficou presa lá no meio daquilo, nas coisas, acordou lá dentro, a mediunidade dela é totalmente inconsciente, nem sabia, não tem nem controle. Ela vai para a igreja e fica orando, achando que vai salvar, que Deus vai ajudar ela. Não vai. Mas por que não? Porque não vai. Você antes de nascer, nasceu com a mediunidade, não adianta querer orar agora, pedir a Deus para tirar, sabe?
Mas tem casos específicos? Tem, pode ter uma doença, alguma coisa, mas se não tem repercussão, vai tirar para quê? Você que escolheu não ter no meio do caminho. Não tem livre-arbítrio. O que acontece? Se lasca. Minha mãe está em constantes dores de cabeça, mas muito fortes, que às vezes remédio nenhum passa, enxaquecas. Ela não tem problemas mais sérios físicos por causa disso da mediunidade, mas tem alguns que já estão começando a acontecer. Ela tem problemas no coração. O coração dela está tendo alguns problemas já. É repercussão certamente da mediunidade sem uso. Está com problema nos ossos. Eu falei para ela isso há muito tempo e está cada vez piorando. E não adianta tomar medicação, cálcio, mas não vai adiantar porque ela só vai cuidar da causa. O efeito é outro. A causa é outro animal. Falei. O que custava? A solução, uma semaninha de doação. Eu falei, minha mãe, não precisa ser médium onde você não gosta. Vá doar pelo menos 2 horas por semana, energia. Vai dar passe. Toda semana, bota lá a mão para frente. Por quê? Vai passar energia para você, vai levar pelo menos uma parte desse acúmulo energético, vai te atrapalhar tanto. A regularidade do humor, as consequências no corpo físico. Vai lhe dar uma vida de mais tranquilidade nesse ponto, que custa uma semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, no lugar fazer isso. Até vai fazer bem para você mentalmente a sensação de utilidade na vida, de não só viver pelo dinheiro, pelas coisas que faz parte, né? Vai lhe dar maior proximidade com mentores, vai lhe fazer uma sensação espiritual interna, uma sintonia melhor. E toda a família vai lhe agradecer por não ter que aguentar mais uma pessoa com tanta mudança de humor em espírito. Porque às vezes a pessoa não é ela, é quase um espírito controlando ali. Amigo, vá trabalhar a sua mediunidade, cuidar das suas energias se você for médium. Ou simplesmente assuma a consequência de uma vida totalmente descontrolada no emocional. E atormentar todas as pessoas que vivem. Porque o médium precisa de um Cristo, o obsessor precisa encher o saco de alguém. Sempre vai ter alguém na família que vai se lascar para aguentar a personalidade. E outra coisa, marido e mulher normalmente, só se for um santo, uma pessoa com esse nível de consciência, larga, não aguenta. A grande maioria não aguenta. É triste, fato, triste. E ter que lidar com a possível dificuldade de todas as pessoas sentirem dificuldade extrema de ficar perto de você. Mediunidade sem uso, em alguns casos mais densos, chega a ser 100 vezes mais forte que uma TPM. A sorte e o azar são teus e de quem mora perto de você. Pois não dá para correr disso não, nem rezando, nem pedindo a Deus. Em casos específicos, talvez. Mexe aqui, mas sempre vai repercutir. Porque o barco foi feito para isso. Pode-se alterar alguma coisa aqui, mas não a estrutura. Você vai dar 1 horinha por semana do seu tempo e vai viver melhor. Mas não precisa ser doação. Você necessita disso. Faça uma pesquisa, só faça. Não precisa acreditar, não. Olhe, teste. Vá lá e teste a sua energia. Ir no local, vá no centro espírita, vá no centro esotérico, vá lá tomar um passe. Você vai, quando você chegar nesse lugar, a primeira coisa que você vai fazer, tem casas mais abertas, você já chega trabalhando, tem casas mais burocráticas, então você chega fazendo um tratamento, vendo se está tudo bem com você, nada mais justo do que botar qualquer pessoa para trabalhar. Temos 30 e poucos minutos, não vai ter nem entrada esse vídeo. Só nisso você já vai ficar melhor, mas não será suficiente, pois no começo vai ser ainda mais atormentado. Sabe por quê? Não desista não, mas você sabe por quê? Se você tem algum assediador, e todo médium tem, porque é fácil ter, né? Ele não vai querer de jeito nenhum perder o lanchinho que você é. Você é uma merenda, meu irmão, um ranguinho, né? Que encarcada ali no concurso seu, assim. O cara não quer perder aquilo. Ele não vai colocar a prova. Então o que vai acontecer? Todo tipo de pensamento ruim, de influência, de desânimo, de tristeza. Nossa, eu fui para esse lugar, eu piorei. Claro que você vai piorar. Nos primeiros meses vai ser horrível. Porque ele não vai querer. Ah, mas eu estou muito pior agora. Claro, você vai piorar mesmo. Se você vai perder lá o lanche, você é lanchinho. Então não desista por causa disso. E acredite, a força deles é enorme. Porque além de ser algo, eles saberem os seus defeitos, eles vão no dedo na ferida, ele ainda consegue dominar suas energias. Pois o contato com a densidade é enorme, é grande. Provavelmente você vai desistir se você não tiver seriedade e abertura total do que eu estou falando agora. Vai desistir, não vai conseguir. Ou até já tentou diversas vezes e se lascou. Lembre-se que você não anda só. Apesar de toda a dificuldade, de todo o assédio emocional, tem muita ajuda.
Mas é preciso dar passagem para isso. E como é que faz? No começo, a prece dentro da densidade, sem trabalhar, é quase não sentida. Você sente um alívio já. Respira melhor, parece que... Mas isso aqui está pesado ainda. O mentor vai sempre estar limpando isso aqui para você, mas ele não consegue fazer muito. Precisa que você... Isso aí está todo tempo sendo criado. Se ele tira um pouco, volta de manhã, está tudo de volta. O que faz? Se você trabalha uma energia numa semana, ela vai limpando, chega uma hora que você fica legal. Uma semana de trabalho você já se sente melhor no local específico. Esse acúmulo energético. Eu vou ensinar 2 técnicas para você aliviar agora o seu processo energético. Faça passes dispersivos, assim. Você vai chegar em... Isso quando você estiver muito mal, mas se você não vai adiantar, porque os gestores conseguem fazer com que na hora que você vai fazer isso, você se sinta mal. Então você precisa também estar pensando nisso, né? Mas os dispersivos é esse. Você próprio fazer em você ou alguém fazer em você. Essa área da nuca aqui no médio é muito densa, essa área, a cabeça aqui, né? Então, você vai fazer isso aqui, ó, e joga no chão. Como se você estivesse pegando uma aguinha, uma geleia, sabe? Passe, limpe você próprio. Sempre. Você pode fazer isso aqui. Eu faço isso aqui, já estou me arrepiando já. Né? É por causa da sensibilidade energética. E o processo psicológico também. Aí você faz, você vai limpando. Isso vai fazer você se sentir melhor, vai pensar melhor, concentrar melhor. Não vai aliviar o processo. Ah, eu vou fazer isso então o dia todo, vai ficar no trabalho assim, não vai rolar. Tem que trabalhar. Isso aqui alivia. Mas a energia vai voltar sempre. Então, quando você começar a trabalhar, os mentores vão conseguir te alinhar melhor, entrar em sintonia, vai ter até como fazer isso. Ó, dá uma ajudinha porque ele está trabalhando agora. Então, quer dizer, vamos botar alguns instrumentos para ajudar, vamos ficar mais em vigilância. Então, outra, quando esse chakra aqui aperta muito. Isso não serve só para médium, não, serve para todo mundo. Esse chakra do peito, essa angústia, esse peso, essa falta de ar. Então você visualiza suas mãos como se um mentor estivesse colocando as mãos em cima das tuas e elas iluminassem uma luz bonita, sabe? Você começa a bater. Devagarzinho, não dá porrada no bicho não, sabe? Ó, vai até bater com as duas. Vou fazer aqui por causa do barulho do microfone, né? Começa a bater assim devagarzinho, vai respirando, tentando sentir uma sintonia com o teu mentor, pensando em coisas boas. Ele alivia bastante. E depois bote as 2 mãozinhas assim, ó. Fica quietinho. Em oração. Vai sentir-se melhor. Vai resolver? Não. Vai aliviar momentaneamente. É como se você tivesse com um problema de dor de cabeça por causa de um aspecto específico, tomasse um analgésico com dipirona, alivia, depois volta. Porque não está cuidando do processo, a causa disso. Bom, só queria deixar para você o seguinte. Pense sempre nos teus mentores. Você não anda só. Mas não pode deixar de trabalhar. Isso é incorrível. Palavra nova, eu acho. No mais, força, sintonia e trabalho. Médium sem trabalho é caminho para o cemitério. Trabalhe a sua mediunidade ou você está ferrado. Você e a tua família. Abraços e fique em paz, meu irmão. FOI, fui.